Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma abertura de mercado europeu e esta manhã aqui a ser marcada por um sentimento um pouco misto. Portanto, o dia de ontem foi marcado por muita volatilidade nos mercados, associados então a alguns receios dos investidores sobre o novo motor de inteligência artificial desenvolvido pela China, tanto o DeepSeek, que levanta aqui algumas questões sobre o setor tecnológico, a avaliação das empresas também, uma vez que o DeepSeek foi desenvolvido por exemplo, placas gráficas, processadores antigos da NVIDIA, a um custo muito mais baixo do que o ChatGPT, e levanta aqui, portanto, também algumas questões sobre isto. Isto afetou bastante o sentimento à volta do setor tecnológico, mesmo com fortes quedas no Nasdaq, ainda tivemos outros setores a valorizar. Tivemos, por exemplo, o Dow Jones, que até fechou a sessão com fortes ganhos superiores a 0,5%. E portanto levanta aqui um sentimento um pouco misto, e nesta manhã conseguimos ver exatamente isso. Portanto, se nós olharmos aqui para o Dow Jones, nos futuros seguem estáveis, mas ontem, portanto, aqui a mostrar estes fortes ganhos que estava a referir. O S&P, que apesar de também ter registrado fortes quedas, acabou por recuperar perto do final da sessão metade das perdas, e negou aqui a média móvel. Esta manhã temos então os futuros também a ser negociados em terreno positivo. O Nasdaq a ser aquele que não conseguiu recuperar tanto das perdas, e também é lógico, portanto, o setor a ser o mais vulnerável a estas notícias, mas também a recuperar e, curiosamente, também acima da média móvel, portanto, à semelhança do S&P. Na Europa, a situação também, portanto, os índices não foram indiferentes, mas a situação um bocadinho diferente, com níveis muito mais altos no DAX e no CAC. O índice do dólar, curiosamente, que ontem estava a cair, à medida que os índices estavam a entrar em sell-off, temos hoje a subir um pouco, portanto, nada demais, mas veio aqui testar uma zona técnica que é importante e que não devemos negligenciar, que é esta zona aqui de resistência. No passado foi quebrada e levou aqui o preço a subir um bocado. A semana passada, fortes quedas aqui no dólar, e o início da semana, portanto, aqui a ser marcado por um teste junto desta zona. EURUSD, em contraste, portanto, está a cair, à medida que o índice do dólar está a recuperar naquela zona. Ainda assim está num ponto o EURUSD muito, muito interessante, porque poderá voltar a ser negociado acima, ou dentro desta zona de consolidação, e poderá aqui levar o preço a subir um pouco mais. Já quando olhamos para os futuros das obrigações, portanto, vemos que aqui no gráfico deste T-Note, vemos que agora há aqui uma ligeira subida das yields que está a levar aqui o preço das obrigações a recuar um pouco, mas ontem, curiosamente também, portanto, uma nota já agora, vimos as yields a cair bastante, à medida que o mercado estava então também a entrar em sell-off. Portanto, que o prémio pelo risco não era muito visível. O VIX naturalmente subiu muito, mas entretanto recuperou um pouco. Voltou aqui a testar mais uma vez esta zona aqui de resistência ao preço, e que poderá ser aqui interessante. Eurostoxx, portanto, continua aqui com um desempenho semelhante ao DAX, portanto, aqui nada a comentar. Temos calendário económico para hoje. É um dia em que não se espera grandes publicações, mas é um dia também importante porque depois das quedas de ontem vamos perceber se foi uma reação exagerada ou se há espaço realmente para continuarmos a ver quedas. Ontem tivemos a NVIDIA a cair 17%, portanto a maior queda desde que há registro na empresa. E os futuros neste momento, ou o pré-market, estão a apontar para subidas de 5%. Portanto, aqui as coisas podem mudar e vai ser um dia interessante. Embora, em termos de calendário económico, será um dia um pouco mais calmo. Portanto, temos aqui alguns dados, mas são dados considerados de segunda linha, portanto, a não ter muito impacto. Vamos ter dados da atividade económica, aqui pelos índices regionais, normalmente não traz assim muito impacto. Temos aqui o índice de confiança do consumidor, do Conference Board, que não é o índice de sentimento também mais relevante, portanto, também pode não ter assim muito impacto. Mas amanhã, claramente, que as coisas mudam, e mudam bastante, e podem mudar bastante até. Amanhã temos, portanto, da parte da manhã, dados de alguns países da zona euro. Depois temos a reunião da FOMC, temos a reunião também do Banco do Canadá, portanto, no início da tarde. A FOMC vai estar em destaque. Após a reunião, vamos ainda ter earnings das Big Tech, portanto, muito relevante também. E na reunião da FOMC não se espera alterações sobre as taxas de juros desta vez.
e por isso a conferência de imprensa de Powell vai ser bastante importante. Digo isto porque nós também, se tivermos em consideração que agora esta é a primeira reunião da FOMC onde temos Donald Trump em funções, Powell pode também comentar a questão de Donald Trump querer ou ter feito já vários comentários sobre as taxas de juros estarem altas e, portanto, Powell pode até a certo ponto negar esta influência que Trump tem publicamente comunicado e pode até desapontar um bocado também os mercados, uma vez que há uma grande dependência em torno de Trump. No mercado de cripto, ontem também ia ficar bastante exposto, mais as altcoins do que propriamente a Bitcoin, mas a Bitcoin também aqui ia recuperar bastante, as altcoins em sentido semelhante, portanto tivemos aqui quedas bastante acentuadas em algumas das criptomoedas mais pequenas, mas também à semelhança daquilo que nós vimos nos índices bolsistas, vemos então recuperações. Portanto, o dia de hoje vai ser um dia importante na medida em que vamos tentar então perceber se os movimentos que observamos no dia de ontem são para continuar, se foi uma reação exagerada, se é justificada. E depois amanhã sim, portanto, é um grande momento em que pode até mudar aqui o sentimento de curto prazo ou nas próximas semanas, consoante aqui aquilo que será dito na reunião da FOMC. Portanto, do meu lado é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.